Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Eu sou o pastor Adilson e esse é a Conexão da Alma. Amados, eu quero trazer para nós hoje um texto que eu ministrei ontem lá na igreja, que está no livro de Mateus, no capítulo 27, a partir do verso 15 ao 27. E eu dei o título a essa mensagem de O Ladrão e o Messias. Então, Mateus 27, a partir do verso 15, diz assim: Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? Eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto deles toda a corte. Queridos, presta atenção. O que está acontecendo aqui é um julgamento. O povo, aqueles que queriam dar um fim em Jesus, eles prendem Jesus e eles levam Jesus à presença de Pilatos, que era o governador daquela época, a autoridade suprema daquela época. E eu entendo que Pilatos ele fica numa situação muito difícil, porque eu entendo que não era da vontade de Pilatos condenar Jesus, porque ele mesmo diz em sua palavra, ele não vê nada que possa condenar Jesus. O que fazer então? Então Pilatos ele usa de um mecanismo, de um artifício que tinha ali naquela época, no meio daquele povo, que era algo tipo um indulto. Quando ele diz lá, por ocasião da festa, no verso 15, eles estavam falando da festa da Páscoa, e por ocasião da festa da Páscoa, era comum, era de costume deles soltar um preso. Tipo a gente tem hoje aqui no Brasil, o indulto de Natal, onde algumas pessoas são beneficiadas com o indulto de Natal. Naqueles tempos também, nós podemos chamar assim de indulto de Páscoa, tinha aquele costume deles de soltar um preso na festa da Páscoa. E Pilatos então ele usa desse mecanismo, ele usa dessa oportunidade para levar ao povo a oportunidade de escolher em qual eles queriam condenar e qual eles queriam libertar. E aí, no verso 16 diz que tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. E no verso 17 diz assim: olha, portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E a palavra do povo, de uma grande parte do povo crucificam. Mas por quê? Por que o povo escolhe libertar Barrabás? Por que escolher um homem malfeitor? A gente precisa entender quem era Barrabás. Barrabás ele era um prisioneiro de Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos era um governante naquela época e ele tinha autoridade para prender e para soltar. Mas qual era o crime de Barrabás? Por que ele estava preso então? Ele estava preso porque ele foi acusado de roubo, de assassinato, e ele era acusado de liderar grupos armados.
Barrabás, ele também era acusado de liderar um motim contra o governo de Roma. E Barrabás, ele era um preso muito conhecido porque ele era um líder de movimentos rebeldes. Então, o povo queria libertar Barrabás, por quê? Porque Barrabás era a esperança, né, de parte do povo que queria ficar livre do Império Romano. Então, por que soltar ele? Porque ele era querido do povo, né, por causa dos seus métodos violentos que pareciam ser mais eficazes, né, na resistência aos líderes romanos. Por que soltar Barrabás? Porque para os religiosos da época, Barrabás ele era um poderoso aliado no combate à tirania do governo romano. Então, embora ele fosse ladrão, assassino, criminoso, embora ele fosse um agitador, um aproveitador, Barrabás ele era considerado por parte daquela população como um herói e não como um vilão. Então, Barrabás ele era um bandido amado, né, de uma boa parte do povo que vivia na Judéia nos tempos de Jesus. E Barrabás ele era um grande líder. Os seus crimes, né, os crimes que ele cometia, não eram vistos como um problema. A sua má conduta não era justificativa suficiente para manter ele preso. Então, embora Barrabás fosse o maior bandido da história, ainda assim ele era o preferido de grande parte daquela multidão. E o Messias? Quem era o Messias? O Messias, todos nós sabemos, ele é Jesus. Para muitos ele era o Messias. Para outros, Jesus era o novo rei de Israel que os libertariam do poder de Roma. Mas para alguns líderes, né, dos judeus, o Messias ele era uma ameaça. Para muitos, né, de um modo geral, quanto mais aumentava a popularidade do Messias, mais ele incomodava. Então, o Messias era sem dúvida um grande problema para alguns líderes religiosos e também para o povo, e também para alguns dos governantes de Roma. Então, o que fazer diante de uma nação, né, que está dividida? Uns querem Barrabás, outros querem Jesus. O que fazer então? Fazer o que Pilatos fez, né? Uma parte da população quer a libertação do Messias, outra parte da população prefere a libertação do ladrão. Então, a melhor coisa a fazer então era deixar o povo escolher. E Pilatos, né, que era o mediador dessa disputa, ele vai propor então que o povo escolha. Aí Pilatos ele tinha poder sobre os dois prisioneiros. Ele podia prender, ele podia soltar, ele podia escolher qual dos dois ficaria preso. Mas ele tem uma atitude brilhante, porque ele usa de uma atitude que era comum nos tempos deles para levar o povo a escolher quem eles queriam. E aí, num gesto puramente político, Pilatos vai deixar que o povo faça a escolha. E a pergunta dele, né, é: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pilatos, ele usa, né, daquele artifício e ele joga a responsabilidade nas mãos do povo e dos líderes religiosos. E a pergunta de Pilatos é clara e objetiva. No verso 21 ele diz assim: olha, qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Quando eles dizem isso, né, a afirmativa do povo, ela vai ignorar tanto os feitos do Messias quanto os feitos do ladrão. O Messias, ele era um instrumento de Deus para quem queria andar na verdade. E o ladrão era instrumento de Satanás para conduzir o povo na prática do engano. Então, o Messias, né, que era Jesus, que veio, o Messias era Jesus, que veio para dar vida em abundância. E o ladrão? O ladrão era Barrabás, que veio para matar, roubar e destruir. Mas na verdade, né, o povo ele faz vistas grossas, né, tanto aos feitos do Messias quanto aos feitos do ladrão. Por quê? Porque na verdade os incentivadores queriam que a libertação do ladrão, na verdade os incentivadores que queriam a libertação do ladrão só o fez por interesses próprios. Cada um daqueles grupos, né, eles estavam na verdade pensando somente no que poderiam ganhar com a libertação do ladrão.
Na verdade, os líderes daquela época, eles só pensavam em si próprios, né? Nenhum deles estavam realmente preocupados com os fatos, mas apenas com o resultado, né? E a liberdade do ladrão era a aparente solução para todos os problemas causados pela presença do Messias. E aí no capítulo 27 de Mateus, no verso 26, a palavra diz que então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Por que o povo escolheu o ladrão? Primeiro, escolheu porque foram persuadidos pelo sistema. Segundo, porque se omitiram diante da verdade dos fatos e não levaram em conta tudo que o Messias havia realizado na vida deles. Terceiro, porque não se posicionaram a favor de Jesus. A experiência desse povo nos leva a pensar, né, em tudo que vai acontecer na nossa vida, em tudo que tem para acontecer na nossa vida num momento muito próximo. A forma de governo, né, que está para surgir em nossas vidas, ela vai nos conduzir a escolher o ladrão. Vai chegar um momento em nossas vidas que nós vamos precisar fazer uma escolha entre o Messias e o ladrão. Escatologicamente falando, o povo, né, o povo que passar pela grande tribulação, né, eles vão ter que escolher entre o Messias e o ladrão. Né? E não se engane, a gente não precisa que a gente fique enganado, não. Por quê? Porque a todo tempo já está sendo apresentado para nós já estamos induzidos, né? Nós já estamos persuadidos a tomar essa decisão entre o ladrão e o Messias. Sabe o que Jesus fala para nós lá em Apocalipse 3? Jesus em Apocalipse 3 diz assim: olha, conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, eu vejo Jesus dizendo assim: olha, tome cuidado com as decisões que você irá tomar. Preste muita atenção nas coisas que você vai fazer. Em Mateus, no capítulo 27, o verso 24, a palavra diz que Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. A atitude de Pilatos, né, ele lava as mãos demonstrando que ele não se responsabilizava pela morte do Messias. Ele está dizendo: não, quem mata o Messias, quem liberta o ladrão, é responsabilidade do povo. Ele está se isentando da responsabilidade de matar o Messias e soltar o ladrão. O poder da escolha, eu entendo ele dizer, o poder da escolha está na mão de vocês. É o poder que emana do povo, né? Não é isso que a nossa Constituição fala? Não é assim que fala no parágrafo 1, artigo 1 da Constituição? Ele diz assim, olha, artigo 1: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, parágrafo único: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. É praticamente a mesma coisa, né? O que Pilatos está fazendo é praticamente a mesma coisa que diz a nossa Constituição, que o poder emana do povo. É isso que Pilatos está fazendo. Pilatos está deixando que o povo escolha entre o ladrão e o Messias. E aí no verso 25 de Mateus 27 diz assim, olha: e respondendo todo o povo disse:
o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Queridos, quando nós olhamos para o povo tomando essa decisão, né, dizendo o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, Pilatos ele já se isentou, né, da responsabilidade de matar o Messias e libertar o ladrão. Ele joga isso na responsabilidade do povo, ele deixa o povo decidir, né, e ele vai dizer: considere que eu sou inocente da morte dessa pessoa. Mas o povo, né, que quer a morte de Jesus Cristo, ele vai dizer: não tem problema não, que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. O que eu entendo o povo dizer, querido, é que escolher o ladrão é assumir a culpa. Escolher o ladrão é dar a ele o controle, né, e a autoridade sobre a nossa vida. Escolher o ladrão é o mesmo que representar o ladrão. Quando escolhemos o ladrão ou o Messias, tanto um quanto o outro, nós estamos nos assemelhando a ele e aos seus ideais. Quando escolhemos o ladrão ou o Messias, né, tanto um como o outro, estamos dando a ele a liberdade para trabalhar em nosso favor. Mas quando nós escolhemos o Messias, quando nós escolhemos Jesus, presta atenção no que Jesus faz pela nossa vida. Em Romanos capítulo 5, verso 8, diz assim: olha, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É isso que o Messias vai fazer. É isso que Jesus vai fazer. Quando nós damos a ele a autoridade, né, como eu disse, quando escolhemos, né, ou o ladrão ou o Messias, nós estamos dando a ele a liberdade para trabalhar ao nosso favor. Quando nós escolhemos o Messias, é isso que ele vai fazer. Ele vai morrer no nosso lugar, né, para nos libertar do pecado, para nos inocentar, né, da morte eterna e para nos conduzir à vida eterna. É isso que Jesus fala para nós. Então, presta atenção, quando Jesus então, ele é julgado, o povo decide que ele seria julgado, que Barrabás seria liberto, Pilatos manda Jesus então para ser condenado, para ser açoitado. A palavra fala que os soldados se reúnem lá, né, com toda a corte, e eles vão humilhar Jesus, eles vão, né, levar Jesus com a cruz pela cidade, eles vão pregar Jesus na cruz, eles vão colocar Jesus no madeiro. Mas é interessante que quando Jesus é crucificado, junto com ele também vai dois malfeitores, outros dois ladrões. Lucas no 23 diz assim, olha, no capítulo 23, verso 32. E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Jesus foi morto no lugar de um ladrão, e quando ele foi condenado junto com o ladrão, ele foi condenado, o ladrão foi inocente, e quando ele vai pagar a pena, que é a crucificação, morrer na cruz, ele é crucificado, ele é posto na cruz justamente ao lado de outros dois ladrões. E aí, no verso 34 de Lucas 23, diz assim, olha, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. No 35 diz assim, olha, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, né, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. Essa foi uma placa, né, que o próprio Pilatos mandou colocar sobre a cabeça de Jesus. E eu creio que involuntariamente
né? Ou até mesmo que por opinião dele própria, por entendimento próprio de Pilatos, eu entendo que ele, quando ele diz que em letras gregas, romanas e hebraicas, ele está querendo dizer a todos os povos, línguas e nações, né, que Jesus Cristo, que esse é o Rei dos Judeus. E aí, querido, no verso 39 diz que um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O mundo inteiro já estava reconhecendo que aquele que estava sendo crucificado era o Rei dos Judeus, era o Salvador, era aquele que morria pelos nossos pecados. Mas o outro preso, né, o outro ladrão que está sendo ali crucificado com Jesus, ele está blasfemando contra Jesus, ele está escarnecendo, né, contra Jesus, e ele está dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, o ladrão está dizendo a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Querido, Jesus ele foi condenado para libertar um ladrão, e ele foi crucificado junto com outros 2 ladrões. Um dos ladrões ele não se arrepende, ele blasfema, né? Pelo contrário, ele blasfema contra Jesus. Mas o outro ladrão se arrepende e Jesus diz que ele estaria no paraíso. O que eu entendo dessa mensagem toda, querido? Eu entendo dessa mensagem que tem um propósito, né, na nossa vida. Eu entendo nessa mensagem que o ladrão, tanto o Barrabás quanto esses 2 que estão aqui, eles representam cada um de nós, os pecadores. Nós somos pecadores. Quando Adão e Eva pecou lá no Éden, nós adquirimos, né, essa genética de Adão, de pecador, somos pecadores. E aí Jesus vem então para nos libertar dessa condenação do pecado eterno. Nós somos esse ladrão, o ladrão representa nós somos representados pelo ladrão. E o Messias, que é Jesus, ele vem para nos libertar. E quando o ladrão se arrepende, eu entendo que ele quer dizer, que a mensagem quer dizer o seguinte: que qualquer pessoa com qualquer tipo de pecado, seja assassino, seja um estuprador, né, seja um usuário de drogas, qualquer pessoa, um faxineiro, um presidente da república, né, um ministro, um motorista de ônibus, qualquer pessoa que reconhecer que é pecador e entregar a sua vida, que este receberá o perdão dos seus pecados e ele vai morar na vida eterna com o Senhor. Eu creio que essa é a mensagem que nós recebemos dessa palavra. Então, queridos, fica aí para você esse texto, para nós refletirmos, né, sobre a grande tribulação, sobre tudo que vai nos acontecer, e que mesmo diante das notícias, das informações, diante de tudo que vai nos aparecer para levar o povo a escolher pelo ladrão, que nós possamos ter o discernimento e sabedoria de escolher o Messias, o Jesus Cristo, aquele que veio morrer na cruz para nos salvar. Que Deus te abençoe e nós nos vemos num outro vídeo em nome de Jesus.